Olá, pessoal! Agradeço a vocês que sempre têm prestigiado os meus estudos bíblicos semanais. Nosso objetivo nesses estudos é fazer com que mais pessoas tomem conhecimento acerca dessas informações, a fim de que possam ter uma melhor compreensão de algumas passagens bíblicas que às vezes não parecem fazer muito sentido. Eu sou o professor Dever Guedes e eu estou hoje aqui para compartilhar com vocês o 19º estudo da série A Idade do Homem na Terra. E o tema que abordaremos hoje é o livro de Jasher. Então nós vamos começar a mostrar, em sequência cronológica, os fatos e os eventos relacionados à criação dos céus, da terra e de tudo que se relaciona ao criacionismo divino. No último estudo, nós vimos como iniciou a contagem da idade do homem na Terra. Porém, antes de darmos continuidade a essa sequência cronológica dos tempos bíblicos, vamos falar acerca de um livro citado na própria Bíblia e que nos fornecerá alguns subsídios complementares aos nossos próximos estudos. O livro de Jasher, também conhecido como livro do Reto, em algumas versões, ele é um livro apócrifo, e ele não faz parte do cânon bíblico, mas que nos traz algumas informações que nós não encontramos na Bíblia. Então, por meio desse livro histórico, é possível a gente entender como e por que se deram alguns eventos que estão fora da nossa cultura ocidental. O original do livro de Jasher, ele pode ter sido escrito por volta de 1350 a.C., talvez na mesma época em que foi escrito o livro de Josué, visto que ele é citado no próprio livro de Josué. As cópias mais antigas que temos datam do século XVII, por volta de 1625 depois de Cristo, mas também há evidências de cópias anteriores a isso. Esse livro, ele foi escrito após a saída do povo de Israel do Egito e relata os acontecimentos registrados no Pentateuco, desde a criação do homem até a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Por isso, ele faz menção do livro da lei e a Bíblia também faz menção dele. Embora algumas pessoas achem que somente a Bíblia contém informações a respeito desses assuntos, nós veremos que, assim como Moisés, o livro de Jasher também procurou relatar o que havia acontecido ao seu povo, para que servisse de informações para as futuras gerações. O seu conteúdo, ele não pode ser utilizado entre os livros canônicos, porque ele retrata algumas situações de paganismo do povo que saíra do Egito. Alguns textos de Jasher mostram a sua falta de inspiração divina, uma vez que aborda usos e costumes contrários à lei de Moisés e cita casos de consulta a mortos. Porém, ele nos fornece grandes informações históricas e complementares. Acerca dele, assim está escrito em Josué capítulo 10, versículo 13. O sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Temos ainda outra referência ao livro de Jasher, lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, aonde nos diz o seguinte: dizendo que ele ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. É nesse livro que alguns eventos bíblicos são mais pormenorizados, o qual nos dá alguns subsídios para entendermos algumas passagens bíblicas. Como, por exemplo, citaremos alguns. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo descreve que dois homens, Janes e Jambres, opuseram-se a Moisés diante de Faraó, realizando os mesmos milagres iniciais de Moisés. E por esta causa, o Faraó endureceu seu coração, porque ele não viu nada de extraordinário que os seus magos também não fizessem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, nos diz o seguinte:
e como Janes e Jambres. Revestir a Moisés, assim também esses revistem a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O apóstolo Paulo buscou essa informação no livro de Jasher, pois no livro da lei, ou seja, no Pentateuco, não consta essa informação. Assim está escrito no livro de Jasher, acerca do evento de Moisés, quando ele se apresentou a Faraó. Em Jasher, capítulo 73, versículo 28 e versículo 29, nos diz o seguinte: E Balaão, o mágico, quando viu que a cidade fora tomada, abriu o portão, e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito. Estes são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, que ficaram contra Moisés quando o Senhor trouxe as pragas do Egito. Lembre que esse livro ele nos traz informações históricas. Dessa forma, informamos aos prezados ouvintes que as referências do livro de Jasher nos servem apenas como complementos históricos, que não são mencionados no Pentateuco. Porém, muitos relatos da Bíblia são ratificados em Jasher, com a mesma precisão de data e local. Há que se levar em conta que muitos eventos mencionados em Jasher vêm da tradição oral, repetida pelos israelitas. No passado, as tradições elas eram passadas de pai para filho, pois muita gente não tinha a cultura da escrita. Então, daqui para frente, em alguns momentos, nós faremos algumas citações desse livro, em comparação com os trechos bíblicos, e veremos como um complementa o outro. Assim teremos uma visão mais clara e precisa acerca de algumas passagens bíblicas, pois o escritor viveu mais perto do tempo em que os fatos foram ocorrendo. Então, se você gostou desse estudo, ajude-nos a divulgar. Essa série de estudos, ela está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirida por meio do WhatsApp 61 98385 2289. Ajude-nos a divulgar esse estudo para que mais pessoas tomem conhecimento acerca dos assuntos que aqui são abordados. Que Deus o abençoe grandemente.